Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. A oração na vida da Igreja. Tudo que o Novo Testamento diz a respeito da oração a partir do dia de Pentecostes. Até o programa anterior, comentamos versículo por versículo a narrativa de Pentecostes dentro do cenáculo, Atos 2, de 1 a 4. Agora, nós vamos pular um pouquinho mais adiante, ainda no mesmo capítulo 2, para falar da vida de oração da igreja, onde ela se reunia para rezar. Era no templo? Era nas casas? Era nas ruas? Ou era em tudo isso? Nós temos uma indicação muito importante no capítulo 2, versículo 42, e vamos analisar esse único versículo, com a palavra São Lucas. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão, e nas orações. Primeiro detalhe, perseveravam. Portanto, esse verbo evoca uma atitude, não apenas um ato, uma ação isolada. Perseveravam. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Sempre. Era mais que um hábito. Era mais que um costume. Era uma instituição. Ou seja, uma obrigação, que ao longo da história da igreja vai assumindo muitas modalidades, horários diversos. No próprio livro dos Atos dos Apóstolos se reuniram a hora tal, hora tal, hora tal. Depois vem o costume de rezar nas horas canônicas, laudes, hora terça, hora sexta, hora nona, oração das vésperas, oração das completas, no final da noite e assim por diante. Aos poucos, a igreja vai institucionalizando, isto é, dando formas, digamos assim, normas, costumes, que depois vão virar norma da igreja, lex orandi, lex credendi, a oração, a lei da oração é a lei da fé, reza-se aquilo que crê, e aquilo em que se crê, reza-se necessariamente. Tanto é que, nesse versículo 42, doutrina dos apóstolos, reuniões em comum, fração do pão e oração. Ou seja, ensinamento da doutrina, o que os apóstolos ensinaram. Reuniões em comum, a igreja unida. Vamos chamar isso não necessariamente de liturgia, também a liturgia, mas momentos em que todos estão juntos para atualizar tantas realidades que Jesus, durante sua vida pública, fez. Rezava sozinho, mas rezava com os apóstolos. Antes e depois das orações, louvava e bendizia a Deus na presença deles, rezava com eles, Senhor, ensina-nos a rezar. Fração do pão. Frátio panis é uma expressão técnica para falar da Eucaristia, que designa, a missa também era chamada assim, o Senhor partiu o pão e o deu a seus discípulos. Esse ato de partir o pão na celebração eucarística passou a designar, era um dos nomes da celebração da Santíssima Eucaristia. E as orações? É claro que a Eucaristia é uma oração, mas não era única. As orações. Com o passar do tempo, a gente vai vendo onde essas orações acontecem. No templo, logo no começo. Depois nas casas. Eles perseveravam. Aqui não se diz necessariamente nas casas, mas fala de reuniões em comum. Também se reuniam nas casas. Os cristãos eram perseguidos aqui, não se podia pregar o nome de Jesus publicamente. A igreja foi objeto de uma caça tremenda, às vezes até liderada pelo apóstolo Paulo. Mas toda a igreja tem essa consciência. Temos que estar unidos. Uma só fé, doutrina dos apóstolos. Sempre juntos, oração em comum. A celebração da Eucaristia, que é o vínculo da unidade, e a oração em todas as modalidades. Isso é o que vai nos sustentar.